Então, estamos com essa mensagem publicada durante todo o mês em todas as empresas, instituições que valorizam esse tipo de trabalho e que aí a peça que chama é isso. Se você precisar, peça ajuda. Eu vou utilizar esse roteiro basicamente, vou falar de um acontecimento que está relacionado à dor do jovem, que foi publicado num grande jornal do país. Antes, vamos ver por que Setembro Amarelo. Então, por que Setembro Amarelo? A campanha de conscientização e de prevenção ao suicídio, atualmente, era, no início, só prevenção do suicídio, e ela é comemorada mundialmente no dia 14 de setembro. Essa campanha ela teve início nos Estados Unidos, em 1994, e a razão dessa campanha é que um jovem de 17 anos, Mike, sem qualquer problema aparente, cometeu suicídio nesse ano de 1994. Algumas características dele: ele era inteligente, ele era habilidoso, muito comunicativo, relacionava bem com os amigos, ele não tinha problema na escola, não tinha problema na família e também não tinha, tão comum nessa época, dessa idade, problemas em relação às sociedades, a grupos, etc. Então, esse era o jovem que se baseou a campanha de Setembro Amarelo. E aí, o que é que acontece? Ele ganhou um Mustang, como ele era muito inteligente e habilidoso, ele reforma esse Mustang todo e pinta o Mustang de amarelo. Sem nenhum problema familiar, sem nenhum problema na escola, sem nenhum problema na vida, também não tinha problemas econômicos, nem com drogas, ele não utilizava drogas. Ele comete o suicídio. Pede desculpas para a mãe, fala que não tinha nenhum problema com a mãe, com a família, pai, mãe, irmãos. E lá no enterro da família, ela distribui uma mensagem com um laço amarelo sobre aquele jovem, sobre o acontecimento. E aí passa a representar o governo americano, lança uma prevenção ao suicídio e faz a chamada como Setembro Amarelo na data da morte desse jovem. Em 2004, o Brasil adota como programa de governo a campanha de Setembro Amarelo. Então, essa é a razão do Setembro Amarelo. Um jovem inteligente, no início da vida adulta produtiva, sem ter nenhum problema com a família, com amigos, com drogas, comete o suicídio. Então, essa é a razão do Setembro Amarelo para a campanha que nós adotamos em 2004. E aí, agora, a dor do jovem. Esse iceberg, eu busquei a imagem para representar o que é o assunto suicídio. Eu busquei um iceberg feio, cheio de arestas, cheio de reentrâncias, de picos que podem ferir, que podem machucar. E esse iceberg
a parte vermelha dele é a pequena parte do assunto que conhecemos. Então, o assunto é muito maior, de muito mais estruturação do que aquilo que conhecemos ainda. Estamos apenas iniciando nesse assunto. Então, essa é a razão desse iceberg, dessa maneira, desse assunto tão espinhoso, tão difícil, para a gente que não passou na família alguma situação dessa, mas que já tivemos perto de amigos, de conhecidos, e até do SEASSE, pessoas do SEASSE que foram no atendimento fraterno, a gente esteve perto deles, por isso é esse assunto tão difícil, tão complicado para todos nós. De onde é que vem essa mensagem de A Dor do Jovem? Ela foi publicada no Globo no dia 30 de agosto, com esse título, A Dor do Jovem. Ela está aqui, ó. E aqui em detalhes está o artigo que foi publicado no dia 30 de agosto, suicídio de jovens e adolescentes é o que mais cresce no país. E aí, essa é a imagem que foi publicada. Aqui é a cabeça do jovem e aqui está uma pessoa sentada na cabeça dele. O que é que dizia essa mensagem? O que é que se baseava essa mensagem? Um jovem do Colégio Bandeirantes, lá de São Paulo, que ele era beneficiário do sistema de cotas para jovens da periferia, então era uma bolsa para programas de cotas, né, para alunos de regiões da periferia de São Paulo. Ele tinha 14 anos e ele já havia registrado na direção do colégio que estava sofrendo, na direção da escola, que ele estava sofrendo bullying. E aí, depois de falecido, acharam mensagens de vários colegas dele, da escola, dizendo algumas frases impublicáveis. Quando se dividia em grupos, eles falavam com nomes muito feios, a gente não vai nem falar, que aquele tipo de pessoa não ia emitir opinião para o grupo e nem ia falar, nem ia dar opinião dentro do grupo. E aí, essas mensagens a família levou para conhecimento da direção da escola, e aí instaurou-se um processo de busca em relação a esses colegas. Não sei em que estágio estão essas buscas em relação aos colegas, e aí esse jovem era um jovem de periferia, ele era negro e era homossexual. E aí algumas considerações dentro desse artigo. As causas de mortalidade entre jovens de 15 a 29 anos no Brasil, isso é um dado da Fiocruz, que foram baseados em estudos da Universidade da Bahia, e eles elencam as 4 maiores causas de morte de jovens entre 15 e 29 anos no Brasil. Acidente de trânsito é o primeiro, tuberculose assustadoramente já tem tratamento, é o segundo, a terceira causa no Brasil é suicídio
E a quarta causa, violências interpessoais, pessoas que agridem as outras pessoas. Comparando o Brasil com o mundo, a OMS, embora ela faça essa estatística de 14 a 24 anos, mas as duas primeiras são iguais, acidentes de trânsito, todos os acidentes de trânsito. E aí a gente está falando, de barco, de metrô, de ônibus, carro, qualquer acidente de trânsito. Segunda é a tuberculose, a terceira são violências interpessoais, e no mundo, a quarta causa é suicídio em jovens de 14 a 24 anos. Conceituando o suicídio, a gente sabe que a gente já está cansado disso, mas olha como a OMS conceitua o suicídio. É a morte causada por um ato intencional de automutilação projetado, foi programado, foi pensado para ser letal. Então, esse é o conceito da OMS sobre o que é suicídio, que é a morte causada por um ato intencional. A pessoa quis que isso acontecesse e a projeção disso, a programação, era para ser letal. Algumas considerações sobre suicídio. A gente não pode achar que o suicídio tem uma única causa. Ele é multifatorial, ele é um assunto muito complexo lá no iceberg. A maior parte das causas, dos envolvimentos multifatoriais, a gente ainda não tem conhecimento. Então, ainda vários estudos estão sendo realizados e vão continuar sendo preparados para conhecimento de todos nós. Algumas outras considerações que a gente pode falar são os tabus que O cara vai na contramão. Onde? tem gente com áudio ligado. Já mutei, já. Multifatorial e alguns tabus a gente tem que considerar, porque esses tabus são até barreiras para atendimento a esses casos, a essas pessoas. E uma outra coisa que a gente tem que considerar é que um problema de saúde pública no Brasil. Então, suicídio é um problema de saúde pública no Brasil. Alguns tabus a gente vai ver, alguns mitos a gente vai ver, mas uma das maiores barreiras é não querer falar sobre o assunto em todos os níveis da sociedade, até dentro da sociedade médica. Então, isso é um grande tabu, e a gente sabe que isso só pode favorecer que aconteça, né? Da gente não falar. Em toda a história da humanidade, a gente lida com esse tipo de assunto, e aí, em várias situações da nossa história, a gente pode registrar esses suicídios. A gente vê na história antiga, lá nos faraós, eram colocados dentro das tumbas guardas, escravos. Na história moderna, a gente tem um filme sobre o Lutero, em que um jovenzinho lá, discípulo lá da igreja onde ele trabalhava, suicida, e a gente sabe que a igreja não permitia que fosse enterrado, né, no cemitério que estava sob a responsabilidade dela, ela não deixava a pessoa ser enterrada.
E é uma luta para o Lutero dele enterrar o jovem no ambiente da igreja. Então, ele teve muita dificuldade de enterrar esse jovem. Na Idade Moderna, a gente vê também isso aparecendo em todas as religiões, em todas as sociedades, em todos os povos, sendo que a cultura dentro da Igreja católica é de que não pode haver o suicídio, que a pessoa não será atendida e nem enterrada nas dependências dela, não tem nem missa, não é rezada quando acontece o suicídio. E nos tempos modernos, aumentou muito as pessoas que suicidam. Então, só alguns dados que a gente vê isso em todas as épocas. E aqui uma outra consideração em relação ao sexo. Os homens são, em grande maioria, em todas as situações, a nível global, na África, nas Américas, no Mediterrâneo, na Europa, no sul da Ásia, no Pacífico Oeste. Então, os homens são em maior quantidade, e no Brasil é 80%, 75% a 80% de homens. Considerações ainda, fatores de risco e proteção. Temos vários níveis. Esse nível maior é que o olhar maior tem que ser da área de saúde e da sociedade, estando aí as condições das igrejas, das religiões. Tem a comunidade como um todo, tem as relações dessa pessoa de forma mais íntima e tem as condições e os riscos do próprio indivíduo. Então, aquilo que a gente vai fazer com essas pessoas que têm ideação suicida ou que tentam suicídio envolvem esses riscos e também, no mesmo nível, os fatores de proteção estarão aí reunidos para serem os elementos a serem utilizados em relação a essas pessoas que sofrem esse tipo de coisa. Alguns fatores de risco, não vamos elencar todos, mas eles estão na sociedade como um todo, eles estão na falta de planejamento, na falta de abertura para atendimento dentro do sistema de saúde, e estão também dentro da comunidade e nas relações desse indivíduo com a pessoa. Então, assim, familiares que não têm esse olhar para essas coisas, a comunidade que não está querendo interferir com relação a essas pessoas. Então, em relação ao indivíduo, o fator de risco maior é ele já ter tentado uma vez. Tentativa prévia de suicídio, ou tentativas. Alguns estudos mostram que pessoas só conseguem finalizar o ato pensado na sexta tentativa, na sétima. Então, são várias tentativas. Pessoas, também fator de risco, pessoas com transtornos mentais, uso abusivo de álcool e outras substâncias, perdas financeiras, grandes perdas financeiras, desesperança. Para o adulto idoso, doenças crônicas e também o sintoma de dor crônica, histórico familiar, grupos de espíritos
encarnam geralmente no mesmo núcleo e, comumente, podem apresentar mesma história anterior. Isso favorece o histórico familiar. E tem alguns estudos que buscam fatores genéticos, doenças genéticas e também fatores biológicos. A gente falou em todas as épocas. Olha como Santo Agostinho, que viveu no século IV ou V século da história cristã, olha como Santo Agostinho traça isso e foi um dos pilares da igreja. Isso está no livro dele, A Cidade de Deus, e olha o texto como é interessante. Nós dizemos, declaramos e confirmamos de qualquer forma que ninguém tem o direito de espontaneamente se entregar à morte sob pretexto de escapar aos tormentos passageiros, sob pena de mergulhar nos tormentos eternos. Ninguém tem o direito de se matar pelo pecado de outrem. Isto seria cometer um pecado mais grave, porque a falta de um outro não seria aliviada. Ninguém tem o direito de se matar por faltas passadas, porque são, sobretudo, os que pecaram que mais necessidade têm da vida para nela fazerem a sua penitência e curar-se. Ninguém tem o direito de se matar na esperança de uma vida melhor, imaginada depois da morte, porque os que se mostram culpados da sua própria morte não terão acesso a essa vida melhor. Um texto de Santo Agostinho, lá em 350, 370 da era cristã, século IV. Interessante, né? Agostinho falando. E aí, algumas coisas a gente olha até dentro da doutrina espírita, a gente tem isso como aprendizado. Continuando as considerações, no Brasil, a taxa da população geral é de 3,7 ao ano de suicídios. E entre 14 e 24 anos, o suicídio cresceu 6,14% a cada ano entre 2011 e 2022. Entre 15 e 19 anos, aumentou a cada ano, com relação à população geral, mais de 49%, 49,3% foi esse aumento em relação ao geral. Então, os jovens, foi a faixa etária 14 a 24, principalmente 15 a 19, foi a que mais cresceu o suicídio no Brasil. Então, a taxa geral de 2000 a 2029 no mundo ela caiu 36% no mundo e no Brasil ela aumentou 43% nessa faixa etária. É uma tendência que tem se mantido nas 2 últimas décadas no Brasil em relação ao mundo. Tem diminuído no mundo, mas tem aumentado no Brasil. Em 22, tivemos 16.500 suicídios no Brasil, 12,4%, 78% eram do sexo masculino. Se a gente dividir esse tempo pelo ano, a gente vai ter um suicídio a cada 32 minutos e 25 segundos no Brasil, usando como base 22. As causas. É um fenômeno complexo, não tem causa única, não adianta eu querer procurar a causa, eu ficar de consciência pesada que foi por causa daquilo que aconteceu. Um exemplo acontecido aqui no meu prédio. Um jovenzinho
queria levar R$ 2. Isso era... Essa é a história. Para a escola, ele tinha 13, 14 anos, ele queria levar R$ 2. A mãe não tinha trocado esse dia e ele foi para a escola sem os R$ 2. Quando a mãe volta à noite, ele tinha se matado. Então, assim, o início para ela da história foi muito ruim, porque para ela ficou a negação dos R$ 2. E a gente sabe que não tem uma causa única. Mas é muito difícil para uma mãe, e a gente vai ver no final um vídeo, para uma mãe, como é que ela resolve isso dentro dela. Tá, atualmente, nós vivemos uma época de aumento do quadro depressivo, caminha para ser a maior causa de afastamento e de aposentadorias, o quadro depressivo mental. A gente aumentou muito com a pandemia e, atualmente, com as mídias sociais, a solidão. Aumento explosivo, mesmo com as leis do bullying. Aumento da exclusão. As mídias sociais parece que aproxima as pessoas, mas acaba aumentando essa exclusão. A potencialização dessas redes sociais, porque a potência que elas têm em detonar uma pessoa ou colocar uma pessoa em evidência é muito grande, e isso potencializou muito com as redes sociais. E aí tem uns fatores que a gente pode olhar de forma macro, abrangente em tudo, em todas as sociedades. A incerteza em relação ao futuro, questões socioeconômicas, e aí a pobreza, a exposição à violência, uso de substâncias, comportamento autolesivo, tentativas prévias de suicídio e vivências próximas em parentes e amigos. Então, as condições macro são essas que a gente pode pensar em termos de causa. Como abordar um assunto tão penoso para a gente, para o familiar que está envolvido? Então, falar sobre o suicídio e a saúde mental ainda é um tabu. Encaminhar alguém para o psiquiatra é uma luta para que a pessoa vá e não olhe com rótulo de doido. Então, é uma coisa a gente orientar a pessoa para buscar um psiquiatra. Então, o tabu faz com que as pessoas, principalmente os jovens, busquem as informações em locais inseguros na internet. Olha que coisa, a gente, a família, a medicina, a saúde, de uma forma geral, tem o tabu de falar, de atender e de encaminhar. E aí a pessoa, quando vai buscar esses sites inseguros, esses locais inseguros da internet, potencializam o problema dele. E aí uma coisa que o silêncio só faz com que o fenômeno cresça. Não falar é um problema. Quando a gente vai buscar lá na internet assuntos sobre suicídio, o primeiro que aparece é a cartilha da CVV. Que interessante, né? Você vai buscar assuntos lá sobre suicídio e vem lá a primeira que aparece. É lógico que isso tem uma intervenção do Google, né? De colocar esses programas assim na frente de auxílio, e aí aparece. E aí é interessante, porque ele começa abrindo assim, ó, a primeira medida preventiva é a educação. É preciso deixar de ter medo de falar sobre o assunto. É preciso derrubar tabus. É preciso compartilhar informações ligadas ao tema. Olha que interessante a cartilha do CVV. Achei interessante essa abordagem deles. É a primeira coisa que aparece.
E aí aparece para aquele que está procurando. E também para nós que estamos querendo ver o assunto. Voltando lá no como abordar, a maioria dos jovens já teve contato com o assunto em livros, filmes, séries, na escola, em vídeos, na internet, com amigos, etc. A maioria dos jovens, a gente está falando a dor do jovem, a maioria do jovem já teve contato com isso, porque eles buscam, está na mão deles. Só que são coisas inseguras. E não teve com quem falar. Pai, mãe, irmãos, amigos. Então, falar, e aí o jovem, é um passo para mudar isso. E se a gente notar, a gente tem que falar com ele. Sinais de alerta. O que é que eu estou vendo que eu posso desconfiar a princípio para montar uma imagem daquele jovem? Mudanças abruptas de comportamento. Uma pessoa que tira só nota boa, a partir de um mês começa a mudar e é quase expulsa do colégio até você chegar ao conhecimento. Mudanças bruscas de comportamento. Humor mais triste, aí a alteração também tem dia que a gente está triste, tem dia que a gente está alegre, mas humor mais triste de uma forma crônica, a gente tem, é sinal de alerta. Irritação vai de 0 a 80 mil em milésimos de segundo, mudanças absurdas, explosivas, irritativas, tanto com pai e mãe, com irmãos, como na sociedade. Queda de desempenho na escola, desempenho acentuado, sem uma razão que você possa ter conhecimento, por exemplo, uma doença, quebrou um braço, uma perna, alterações importantes no sono e no apetite. E aí é tanto sono, dormir o dia inteiro, e aí não como é passar a noite em claro e querer comer as coisas todas. São alterações importantes no sono e no apetite. O afastamento dos amigos. Não quero falar com esses amigos mais. E eram pessoas que frequentavam a sua casa. Falar ou fazer piada sobre o suicídio. Olha que interessante isso, né? Falar ou fazer piadas. Consumir conteúdos na internet, livros, filmes sobre suicídio. Abuso de substâncias ilícitas e também de lícitas. Álcool, cigarro, etc. Descuido da aparência e da higiene como um todo. Outra coisa, sinal de alerta, é excesso de autocrítica. Menos-valia, né? Autocrítica muito acentuada. Outra coisa muito interessante, desesperança. E uma outra prática destrutivas ou autolesivas, a pessoa se cortar intencionalmente com gilete, etc. Sinais de alerta. E aí, o que fazer? A gente está falando principalmente de jovem, mas isso aqui é como um todo. Lembrar que o paciente é quem mais precisa falar. Quando for atender esse paciente, a gente tem que deixar o tempo para ele falar. Deve ser estimulado a falar. Não falar diretamente sobre o assunto suicídio. Ele não quer falar sobre isso se ele está com dificuldade de falar. Falar sobre seus pensamentos. Pensar em morrer, pensar em dormir e não acordar mais, isso é uma forma indireta. Pensar em sumir para bem longe e não voltar, também é uma forma indireta de dizer. E aí a gente tem que buscar entender o sentimento da pessoa sobre os temas expostos por ele. Ele tem que falar. Então, esse jovem, a gente deve deixar ele falar.
E, em relação à fala dele, a última fala dele, a última comunicação dele é o ato de suicidar. Então, a gente está querendo evitar isso. Se a gente não deixar ele falar, e aí, se a gente não procurar entender o sentimento dela, a gente vai acabar deixando ele fazer, permitindo, ou não estar atento a que ele possa cometer ao último ato de comunicação que ele faz, que é o ato do suicídio. Mitos. Então, a gente tem que pensar nesses mitos. Conversar sobre suicídio desencadeia o ato em si, não desencadeia. Em todos os estudos, isso é um mito. A maior parte dos suicídios acontecem repetidamente. Não é a maior parte, isso também é mito. O suicida está determinado a morrer. Também é um mito. Ele quer fazer acontecer, mas ele está lutando pela vida. Ele não está contente com os acontecimentos em volta dele, mas ele está lutando pela vida. Se a gente conseguir fazer com que ele tenha esse olhar, a gente acaba tirando essas ideias dele. Alguém que tenta o suicídio permanecerá sempre um suicida. Também é um mito. Não é assim. Ele vai ter maior chance do que os outros, mas ele não será. Ele vai, se a gente recuperar ele para valores positivos da vida, ele vai até passar a fazer parte de grupos que têm isso existe, de pessoas que vão lutar contra o problema do suicídio, tentar ajudar a esses que têm essas ideações. Somente pessoas portadoras de doença mental cometem suicídio. Em todas as religiões, em todos os níveis de empresários, de empresas, pessoas que aparentemente não têm doença mental cometem, e nem todos que têm doença mental cometem suicídio. Quem planeja se matar está determinado a morrer. Tem um fenômeno no suicida que se chama ambivalência. No fundo, ele quer viver. Ele não quer viver daquela maneira, mas ele quer viver. E essa é a ambivalência do suicida. As condições presentes são os 3Ds, e que dentro da doutrina espírita a gente coloca um quarto. Se estiver presente desespero, desamparo, desesperança, é diferente de desesperança de desespero, né? Se for numa pessoa desamparada, que ele não tem núcleo de apoio, isso é sinal forte que eu tenho que atuar. Uma outra coisa presente, aí é para quem conhece a doutrina espírita, é a decepção do suicida no plano espiritual, porque ele queria morrer, acabar, e ele continua vivo, sofrendo mais ainda, né? E aí eu vou finalizar com um vídeo, e aqui é o iceberg. Depois que a gente viu alguma coisa, ele ficou claro na parte que a gente conhece, ou pelo menos clareou mais, né? Não é um assunto tão explosivo para a gente. Eu vou trazer um vídeo de uma mãe, como ela lidou com isso. Então, é um vídeo que tem uns 9 minutos, eu peço vocês para prestarem bastante atenção. Minha filha de 16 anos se matou. Aqui, para dizer que eu comecei antes da parte, porque eu já sei. Ele foi ensinado que ele soubesse fazer parte eu ensinar sobre que narrativa seja, não existe nada, não existe história. Que nós para
conta uma história que eu decidi escolher e contar. Após uma produção, aconteceu isso através de 3 gêmeos. Tinha quase 70% de chance de ser portador de síndrome de Down. Esse fato, desse bebê carregar a deficiência, poderia resultar na morte espontânea dos filhos. Essas resultados, nesse caso, evitar riscos futuros, seria dar uma redução, retirar aquele feto. Mas a redução também poderia resultar à noite. Ricardo, não está saindo o som, tá? Só está na legenda, pra você saber. Ai, meu Deus. Eu vou... Você chegou a colocar o som, transmitindo o som pelo computador? Eu vou parar, então. Você tem o link desse vídeo aí? Se você tiver, eu posso Eu passar. tenho Me ele aqui passa também. Eu estava Que até aí- escutando, tá? Mas estava bem baixo. É, porque está no som dele, do áudio dele fora. Tem que É. jogar para o áudio. Exato. Se me passar o link, eu posso compartilhar aqui, Ricardo. Que aí eu facilito aqui. Eu vou projetar por aqui, porque eu vou tentar. Tá, sabe o que você vai fazer? Quando você for compartilhar, antes de compartilhar, você vai em avançado e você vai compartilhar o som do computador. Antes de compartilhar... Isso, tira do compartilhamento, que você está compartilhando ainda a tela. Aí vai Não, em compartilhar. ainda estou compartilhando? Você está compartilhando aí, porque você está no PowerPoint. Você tem que... Vai no Zoom. Para mim, eu já saí. Não, agora você saiu. Agora você vai em compartilhar. E aí lá em cima vai ter Screens, Documents, Advanced. Aí você vai ou avançado, se tiver em português. Advanced. Isso. Aí você vai clicar em Computer Audio. Que aí Não você tem. não Tem. tem. Ou Share Sound. Tem. Computer Audio. Aí você volta no Screens. Não clico em Share? Não, aí você vai. Agora você compartilha, porque você ativou o som do seu computador. Agora o som vai sair pelo seu computador, vai dar certinho. Agora você compartilha normalmente. Só que agora aparece... Está Ricardo Cunhas Computer Sound, mas aí você vai no Share normalmente e vai compartilhar o seu PowerPoint normalmente. Vamos ver? Agora você está compartilhando a sua tela de vídeo. Ah, tá. Você está indo no e-transfer. Tá. Você poderia até agora compartilhar pelo PowerPoint mesmo, que daria certo. Vou voltar lá, então. Isso, volta lá que acho que agora vai. Só Você que eu ainda está desli- compartilhando o e-transfer. Isso, saiu. Agora entra de novo, pode entrar pelo seu PowerPoint normal. Meu Jesus. Sempre que você tiver algum áudio, algum vídeo, é importante fazer esse caminhozinho antes, ativar porque o som que estava saindo era o som que estava saindo para você e sendo capturado pelo microfone do seu computador. Sim. Vamos lá de novo. Dou um pulinho ou não preciso? Vai todo ele. Aí
Você que sabe, porque tava o som, ele estava passando, mas ele estava dando umas picotadinhas, ele estava saindo. Se você achar. Vê o que você acha agora. Se tá o som. Tá, só que não, você não compartilhou ainda. Você ainda não tá, ainda não compartilhou. Meu Jesus. Acontece. Problemas técnicos. Nessa idade, vocês não podem fazer com a gente, não. Peraí que agora tá na tua tela principal. Abre o PowerPoint. Meu Jesus. Porque para mim ele já está aberto. Não. Agora abriu. Isso, agora foi. Não está no modo apresentação, mas tudo bem. Foi para o modo apresentação. Aí é só ir lá. Agora eu vou ter que descer desse jeito, porque eu Tá, não abri ele. tem problema, ver o que é melhor para você. Esse ano, de Ah, 16, esse. Vamos ver. Aumenta um pouquinho aí o seu. Não sei se é do vídeo, o som ainda não está. nada que eu soubesse fazer parte Aumenta um pouquinho o teu som. Vou tentar aumentar por. Não, no próprio vídeo, você consegue? No vídeo tem como aumentar o som do vídeo? Tem ali, ó, lá no finalzinho tem o. Ah, já tá. Bota 100% aí. Então, te conto agora a história que eu decidi escolher. Tá. Tá um pouquinho baixo, mas vamos seguir, que tá com legenda. A gente segue. Sempre, desde 3 anos, eu soube que um dos bebês tinha quase 70% de chance de ser portador de síndrome de Down. Esse fato, essa deficiência, toda resultando dos 3. As possibilidades, nesse caso, para evitar riscos para todos, seria tentar uma redução, retirar a pena assim. Uma questão também para retirar a pena da gravidez. Sem base conhecida, eu fui bater na porta do mistério. À noite, na minha cama, eu conversei com a criatura no meu ventre. Que ela viesse com a deficiência, algo que viesse com avanços, que viesse com citar mas não parecidos. Para deixar de saber, voltei no dia seguinte, ao mesmo horário. Desapareceu. A gravidez, frente ao trabalho, estava com pais. Uma mesa de informação clara de despedir. Aqui não era muito mais. Desde a chegada de sempre. Aqui não era o início baixo. Aqui batia de frente. Sempre. Esses separados os sempre imagináveis acontecem. Aquele já só resistir para não morrer. Aqui decidiu. Não deixou ninguém. Nem escrava, nem espertinha, nem não era sobre conhecer a síndrome de Down, o amor
Era só um mistério, a mensagem, esperar, o caracteres. Uma catapulta de programação estamos falando sobre essa angústia dos jovens, essa trações, perguntando, saber o que processa. Sério, a história é a prova de segurança, de agora. Onde eu não passo de consciência total, não tirar as suas trações, os seus. Mas, qualquer um, não achar o poder, a criatura, externo, verso, perguntar ao Senhor. Somos esta será a história verdadeira, somente salva a menina real. Muitos pecadores também saudáveis com essa história da aceitação. Isso era pesante para eles. Apenas se completou. A história não existe. Assim não existe. Tantas perguntas para ele. E a família pegar demônios, potências, drogas, apenas para arrematar a existência. Não. Enfim, é tudo imaginário, é tudo feio na vida. É a segunda, eu defenderei apenas não as culpas. Essas seremos nós, as escrevas para a generosidade. E era isso que eu tinha que trazer para vocês. E que Jesus possa nos ajudar a cuidar daqueles que sofrem, principalmente esses jovens, esses adultos e esses idosos que antecipam a passagem para o mundo espiritual. Paz, muita paz, boa tarde a todos.